Livro de Provérbios, no capítulo 2. Abra sua Bíblia aí, se tiver uma caneta já sublinhe o texto que você achar interessante. Se você quiser anotar, pode fazer isso. Se você quiser depois assistir, ouvir toda a palavra, está gravada e está no canal da igreja no YouTube. Você pode entrar lá, se ainda não se inscreveu, faça isso, o MIBA Brasil. Então vá lá no canal do YouTube, se inscreva e você vai tem vários anos de pregações lá à sua disposição. Prepare o seu coração para aprender algo novo de Deus hoje. Amém? Muito bem. Provérbios capítulo 2 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, então acompanha aí, sabedoria, entendimento, inteligência, e diz mais o texto, e por entendimento alçares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém. Amém. A sabedoria de Deus nos é revelada em sua palavra. A sabedoria de Deus nos é revelada em sua palavra. E eu quero que você hoje saia daqui ao término dessa palavra muito mais sábio do que você entrou. Diga amém. Você pode e deve crescer na sabedoria, crescer no entendimento de Deus, crescer em todas as áreas da sua vida. Então se prepare, porque a sabedoria de Deus nos é revelada em sua palavra, e Deus faz isso de forma abundante. Eu tenho lido vários livros não evangélicos, de autores os mais variados, das mais variadas crenças aí. Então eu passo numa livraria, e agora eu tenho uma livraria enorme à minha disposição em casa no Amazon. Só eu clicar lá e no outro 2 dias depois está o livro lá, gente. Frete grátis. Então eu tenho livro para ler e vou lendo e não paro. Eu tenho muito prazer em ler. E vou lendo tudo que aparecer. Vou lendo tudo. De frases de caminhão. Vai aparecendo, eu estou lendo. E vou lendo. Já viu aqueles meninos quando aprendem a ler? Que está lendo tudo que vem pela frente. Então eu estou lendo tudo. E eu tenho observado uma coisa interessante. Eu tenho lido esses autores aí, e eu procuro livros da lista daquele. Os mais lidos, eu quero saber quem é e o que é que está fazendo a cabeça da nossa sociedade aí, dos nossos dias. Eu quero saber qual é a novidade, o que está acontecendo aí. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, tem uma frase que é atribuída a ele, diz que o pregador, ele tinha que ministrar a palavra com a Bíblia na mão e o jornal do dia na outra mão. Isso quer dizer, se mantenha atualizado. Então hoje, a velocidade com que as coisas mudam, as transformações em todas as áreas da nossa vida, elas exigem que a gente corra e dispare mesmo para não ficar para trás. Não dá para ficar ministrando a palavra de Deus sem estar atualizado com as coisas que acontecem ao nosso redor. Então eu tenho lido
me esforçado para isso e faço isso com muito prazer. E eu tenho observado que destes livros que têm ocupado a lista dos mais vendidos, né, dos mais lidos em nossos dias, todos eles, talvez alguma exceção aí, todos eles usam a Bíblia. Conscientes ou não, eles usam sempre a palavra de Deus para fundamentar as suas ideias. Ou então, as ideias que eles vão expondo, eu lendo, eu vejo e digo para mim mesmo, já li isso na Bíblia. Olha a riqueza que é a Bíblia. E a gente vai lendo os seus livros, desses autores aí, e a gente vai lembrando dos princípios bíblicos. O livro que muita gente tem falado aí, Os Segredos da Mente Milionária. Vai ler que você vai ver tanta coisa da Bíblia. O Poder da Ação, um dos melhores livros já escritos nos últimos tempos aí. O Poder da Ação, de Paulo Vieira, um excelente livro. Quem pensa enriquece. Vai ler esse livro que você vai ver o que ele diz lá. E sobre liderança, O Monge e o Executivo, um sucesso estrondoso. Aí sai o monge executivo para a empresa, o monge executivo para... E quando você lê o livro, nada mais é do que aquela conversa de Jesus com seus discípulos, dizendo que tem que servir. Aí as pessoas não leem a Bíblia, aí lê um livro desse e fica, uau, que coisa impressionante. Jesus já disse isso, há muito tempo. E pasmem, isso chega a surpreender até os próprios crentes que não leem Bíblia. Aqui na nossa igreja é obrigatório você ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. E eu quero aproveitar e perguntar como está a sua leitura da Bíblia este ano. Eu vou perguntar aqui à pastora Dalva. Pastor e pastora tem que ser um exemplo aqui dentro. Então, vou perguntar à pastora Dalva. Já leu a Bíblia esse ano, pastora Dalva? Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, o Sermão da Montanha. Muito bem. Esse ano já leu a Bíblia toda? O ano passado leu quantas vezes? E o pastor Severo? Olha, muito bem, eu pedi o exemplo deles para mostrar para vocês que eles leem. O ano passado e um outro ano aí, eles já tinham lido 2 vezes a Bíblia no ano. Não foi isso, pastor Severo aí? Ele leu também, muito bem. Então eu vou continuar perguntando aos pastores aqui. Aliás, deixa eu continuar aqui, né? Melhor, né? Vou perguntar aos 12 de primeira geração aí. Como é que está a leitura bíblica aí de vocês? Então, como o tempo está avançado, eu vou deixar essa pergunta para depois. É para ler a Bíblia, gente. Olha, eu falei do livro O Monge Executivo. E olha o livro, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Qual é a novidade para quem lê a Bíblia? E o livro vende até hoje. Tem mais aí. O maior vendedor do mundo. Vai ler o livro? Você vai ver interessante a história e vende. Agora tem um livro que eu recomendo. Eu recomendei O Poder da Ação e vou recomendar este best-seller. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Todo crente devia ler esse livro, gente. Ler, estudar, rabiscar. Se você quer mudar a sua vida nos relacionamentos, que vai mudar a sua vida toda, lê esse livro. Lê a Bíblia. Lê esse livro.
Pois é, as ideias que você vai encontrar nesses livros estão na Bíblia. Talvez seja mais fácil eu dizer, lê esse livro, do que ler a Bíblia. Porque você vai imaginar, mas não tem novidade, a Bíblia... Você está redondamente enganado. A Bíblia, ela é viva e é eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E penetra mais profundamente na divisão de medulas, ossos. E ela é capaz de discernir os intentos do coração. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a Bíblia, a gente tem que ler a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro que vai nos falar sobre fé, sobre céu e inferno, sobre salvação. A Bíblia é um livro que vai revelar Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Mas ela é também um livro que vai nos ensinar a viver, a prosperar e a gente ser feliz. Na Bíblia nós vamos encontrar as estratégias para conquistarmos uma vida em abundância. Então, baseado na Bíblia, a palavra de Deus, eu quero falar aqui sobre alguns princípios de sabedoria revelados na palavra de Deus. Para nós, esse tesouro está aí, à nossa disposição. E a primeira coisa que eu quero dizer, as nossas amizades têm poder. As nossas amizades têm poder. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 33, ele diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí tem um dito popular que diz assim: me diz com quem tu andas e eu direi quem tu és. De onde é que saiu isso? Saiu da Bíblia. As más companhias corrompem os bons costumes. As nossas amizades têm poder. Você sabia disso? O livro de Provérbios, capítulo 18. Então é sabedoria de Deus aí para a gente aprender mais. Provérbios 18, verso 19. A Bíblia diz assim, Provérbios 18, 19. Um irmão ajudado pelo irmão é como uma cidade fortificada. É forte como os ferrolhos de um castelo. Um irmão ajudado por outro irmão. Olha aí, a amizade tem poder. Provérbios capítulo 13, no verso 20. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos vai se dar mal, viu? Quem anda com sábios será sábio. Eu quero perguntar para você, quem são os seus amigos? Quem são seus amigos? Os seus amigos influenciam diretamente a sua vida, em todas as áreas. Quem são seus amigos? Vai pensando aí. O livro de Eclesiastes, no capítulo 4, a partir do verso 12, é um texto que muitos pregadores, usam para falar no casamento. Ele diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um,
os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se rebenta, não se quebra com facilidade. Esse texto é usado para casamento, esse texto pode ser usado para falar do poder da amizade, esse texto é também útil para falar de aliança, de sociedade, de caminhar junto. Então olha aí o que a palavra de Deus está nos ensinando. Há poder nas nossas amizades. Ora, se há poder nas amizades, então a gente tem que escolher bem os nossos amigos. Nós precisamos ampliar os nossos relacionamentos. E nós precisamos firmar laços fortes de amizade. Você quer ver uma coisa? Na igreja, só permanece os novos discípulos, quando eles chegam na igreja, quando eles se convertem, eles só permanecem se eles estabelecerem laços de amizade. Sabiam disso? Se eles não criarem esses laços de amizade, eles não vão permanecer. Então nós precisamos fazer amigos dentro da igreja e fora da igreja. Nós precisamos estreitar os nossos laços de amizade. E nós precisamos escolher bem os amigos, porque eles vão influenciar as nossas vidas. Nós somos seres sociais e assim influenciáveis. Então nós somos pessoas que se influenciam com facilidade até. Nós somos seres influenciáveis. Não pense você que só quem é influenciado é a criança ou o adolescente. Não. Todos nós somos influenciados. Inclusive, o marketing já descobriu isso há muito tempo e empurra produtos através de influência, através de influenciadores. Os influenciadores, eles estão agora nas redes sociais. Eles estão aí no YouTube, eles estão no Instagram, eles estão no Facebook. Me diga quem você segue na rede social e eu vou dizer qual é o seu futuro. Pense nisso. Quem são os seus influenciadores? Eles são chamados de digital influencer. Eles influenciam em tudo. No produto que você vai consumir, na roupa que você vai vestir, ele influencia até na sua linguagem, no seu linguajar. A nossa língua, o nosso idioma, ele está mudando numa velocidade incrível. E a gente está vendo isso acontecer através dos influenciadores. E a mídia, ela tem um poder, a televisão, com as suas novelas, influenciam. Graças a Deus que está mudando, eles estão perdendo muito a sua influência. E interessante que essas novelas, elas fazem acordos, contratos com produtos que vão ser divulgados. Então o ator principal numa novela usa lá uma roupa, usa uma joia, inventa um modelo, no outro dia está um monte de gente usando. São os influenciadores. Aí a gente vê no mundo dos esportes. Eu vejo esse jovem aí com essa camisa, e aí já lembrei do mundo dos esportes, né? Então os jogadores, eles influenciam, e eles aparecem, e os jovens e os adolescentes ficam, né, vibrando e dizendo: eu quero ser como Messi, eu quero ser como... Aí começa o desastre, né? Eu quero ser como Ronaldinho, Ronaldão e agora Neymar. E olha as influências péssimas. São influenciadores. E a gente precisa fazer frente a todas essas influências que estão atacando e atingindo os nossos jovens, os nossos adolescentes. Estão atingindo as nossas famílias. Eles vão influenciando. E há uma certa relação de amizade que se firma aí em seguir esses digital influencer. E tem desses digitais influencer que eles mostram o dia a dia. E tem uma legião
seguindo. Ah, eu vou ver se fulano já acordou, que roupa que está usando, qual é a ração que dá para o cachorro, e porque tudo, e mais outro tanto, são as influências. E o que a gente tem dito como igreja? Qual é a mensagem da igreja para enfrentar essas influências? Aí a gente vai falando de amizade. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é poderoso. Mas sabe que ano ele foi escrito? 1936. Aí tem gente que diz, não, a Bíblia é um livro antigo, eu quero ler um livro mais moderno. E um dos mais vendidos ainda hoje é esse livro, que já vai para 100 anos e continua sendo uma excelente leitura para a gente aprender sobre como fazer amigos e como influenciar pessoas. O livro de Provérbios, no capítulo 11, no verso 30, quem ganha almas, sábio é. Então, como é que a gente vai ganhar almas? Como é que a gente vai ganhar vidas para Jesus? Se a gente não faz amizade com as pessoas. O crente em Jesus, quando ele se converte, eu já li uma matéria sobre isso, mostrando dados estatísticos, ele se converte e até os seus primeiros 6 meses, até 1 ano, ele tem um número de amizades. No 2º ano cai para mais da metade. No 3º ano ele já não tem mais amigo nenhum lá fora, só dentro da igreja. E agora, como é que ele vai influenciar as pessoas? Como é que ele vai evangelizar se ele não faz amizades? E ainda vem aquela história de, porque fulano bebe, fulano fuma, fulano não sei o que, eu não posso ser amigo. Você não pode ser influenciado por ele. Você tem que influenciar. Essa é a grande questão. E parece que o nosso povo é muito despreparado e desmiolado, que facilmente se influencia pelo pecado e começa a dar um péssimo testemunho. E se estraga pelas amizades que vai fazendo. Nós precisamos fazer amigos para poder cumprir o nosso ministério. Quantos amigos você tem? Assuma um compromisso com Deus. A partir de hoje, dizer assim, eu vou ampliar o meu número de amizades para eu poder evangelizar. São amizades com um propósito. E aí você vai observar que quanto maior o seu chamado network, rede de relacionamentos, você vai crescer muito mais na sua vida social, na sua vida financeira também. Porque você vai com mais contatos e relacionamentos, você vai poder vender produtos ainda mais, ou você vai poder ter contatos para indicações daquilo que você precisar na vida, porque ninguém é uma ilha, nós precisamos de amigos. A igreja precisa fazer amigos. Você precisa fazer amigos. Nós precisamos de amizades, somos seres sociais, precisamos disso. E como é que a gente vai fazer amigos? Primeira coisa, se interesse mais pelos outros do que por você mesmo. E que absurdo, é isso mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Quando você vai olhar uma foto, então digamos que eu tiro uma foto aqui de todos vocês, e está ficando bonita a foto aqui. O povo está voltando para adorar, e os lugares já estão ficando todos cheios aí, e vai lotar, vai voltar ao normal, e ainda mais do que era antes da pandemia, em nome de Jesus. Quem crê aí, dá um amém, dá um aplauso ao Senhor para se animar, aleluia. Então, se você olhar para uma foto, tem muita gente, você está lá na foto, sabe qual é a primeira pessoa que você vai procurar na foto? Você. E você ainda vai olhar e vai dizer, não saiu muito boa aqui não. É porque eu não estava com o cabelo, não sei o que lá. É porque... E não olha para ninguém mais na foto. Porque a gente se interessa mais pela gente. Quando a gente procura conversar com alguém, a gente quer falar dos nossos problemas, ao invés de querer ouvir o problema dos outros.
Então a gente não quer saber de ouvir mais ninguém. E aí os psicólogos começam a avançar e ganhar dinheiro só para ouvir, porque não tem mais ninguém para ouvir. Então, se você se interessar mais pelos outros do que por você mesmo, você vai começar a observar, as amizades começam a surgir, as amizades começam a aparecer. Segunda coisa que você precisa fazer, servir aos outros e esquecer das recompensas e reconhecimento. Muitas vezes a gente está servindo e fica esperando o reconhecimento ou a recompensa. Não, meu irmão, sirva pelo simples prazer de ser útil para alguém. Se você servir, você vai criar amizades. Ainda que você diga assim, não, mas essa amizade é só para se aproveitar. Calma, vai chegar a hora de você lançar a rede e puxá-lo para que ele venha conhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando ele se converter, aí ele muda. Pode acreditar nisso. Quer ver outra maneira de você fazer amigos? Não critique e não condene ninguém. Não critique ninguém. Não condene ninguém. Deixe a pessoa levar a vida do jeito que ela quer. Se você vai fazer amizades e você começa a criticar as pessoas, criticar os seus possíveis e prováveis amigos, você não vai muito longe não com essa amizade. E a pessoa vai fugir de você. Ninguém vai querer ficar perto da pessoa que critica, que condena. Não. Não vai funcionar. Então esquece esse negócio de crítica e condenação. E aceite as pessoas do jeito que elas são. Do jeito que elas estiverem. Não queira mudar ninguém. Porque você não vai conseguir. Se conseguisse, você já tinha mudado a você mesmo. Então, por que você quer criticar e condenar os outros? Jesus nos dá o grande exemplo, e as pessoas queriam estar perto dele, queriam ouvi-lo. Até a mulher apanhada em adultério, estava todo mundo ali criticando, condenando e já com as pedras prontas para o apedrejamento. E Jesus só falou, quem não tem pecado, então atira a primeira pedra. E acabou, aí saiu todo mundo. No final só ficou a mulher e Jesus. Aí Jesus vai e olha, para de escrever no chão, provavelmente os pecados daqueles que estavam ali na frente com a pedra na mão para atirar. Aí diz, mulher, que era um termo respeitoso, né? Mulher, onde estão os teus acusadores? Cadê eles? Sumiram, Senhor. Aí Jesus diz, e eu estou aqui, eu não sou acusador, nem eu te condeno. Vais e não peques mais. Quando a pessoa for recebida sem crítica, sem condenação por você, vai se estabelecer uma amizade ali. E vai chegar a hora certa de você dizer, quando a pessoa perguntar e estiver pronta para ouvir. Aí você vai ouvir dela. Então acabou aquela ideia de que só pode vir para a igreja quando a pessoa se converter e não estiver mais pecando e não sei o que mais, e aí colocam uma série de exigências. Venha do jeito que está, e Jesus vai dar um jeito em você, porque deu um jeito em mim, deu um jeito em você, e Ele vai dar um jeito naquele que está para vir também. Pode ter certeza disso. Se deu um jeito em mim, então Ele é capaz de dar um jeito em tantos outros aí, não é verdade? Elogie as pessoas. Elogie as pessoas. Então imagine, olhe para a pessoa que está do seu lado. Faz um elogio aí para ela. Faz um elogio aí. Quando você elogia, você abre as portas. Faz um elogio aí e você vai ver que as portas se abrem. A gente precisa melhorar a nossa própria vida para que a gente possa ampliar as nossas amizades. Então nós temos que eliminar todos esses preconceitos que a sociedade criou contra os evangélicos e começar a mostrar
que a gente é de carne e osso, que a gente enfrenta lutas, problemas, que a gente precisa de amigos, e a gente precisa de amizades com o vizinho, a gente precisa de amizade com o colega de trabalho, a gente precisa de amizade na escola, na faculdade, a gente precisa de amizade com profissionais da mesma área, a gente precisa de amizades em todas as áreas da nossa vida. Então, as nossas amizades têm poder, as nossas amizades têm poder e podem mudar o rumo da nossa vida, da nossa história, pode promover o nosso crescimento, o nosso avanço, mas também tem poder de influenciar malignamente. Então, cuidado com as suas amizades. Segunda coisa que eu quero falar para vocês: as nossas palavras têm poder. Isso vocês já ouviram, não é? As nossas palavras têm poder. Quando a gente vai para o livro de Provérbios, capítulo 18, olha o que diz Provérbios, capítulo 18, no verso 7. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. A boca do insensato é a sua própria destruição. Olha as palavras que podem destruir. O insensato não sabe usar bem as palavras e se destrói. E ele diz mais: e os seus lábios é um laço para a sua própria alma. Então, depois que falou, já era. E agora? Como é que recolhe as palavras que foram ditas? Não tem mais jeito. Aí o livro de Provérbios 18, verso 7 diz isso. Depois no verso 20 e 21 ele vai dizer assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Então o que é que o livro de Provérbios está dizendo? Quando você fala, você cria o seu próprio alimento. Então você vai se alimentar da palavra que você acabou de falar, porque ela vai ganhar vida, ela vai acontecer, vai se concretizar e vai ser alimento para a sua vida, para a sua alma. O verso 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza comerá do seu fruto. O que é que a Bíblia está dizendo? Seja sábio no uso das palavras, porque as palavras têm poder. As palavras têm poder. As nossas declarações têm poder. Elas possuem uma frequência vibratória. Elas possuem uma energia. Você já pensou? Eu nunca tinha pensado nas palavras como uma frequência vibratória. Quando você dá um grito numa pessoa, dói os tímpanos, dói na mente, dói no coração, e aquela palavra vai com uma frequência vibratória. Aí eu, pensando aqui, eu me pergunto, essas palavras que a gente fala, elas vão ecoando, não é verdade? Você já viu, você já teve experiência de gritar dentro de uma caverna e forma o eco? E você já viu que o eco vai longe, né? Quem já teve essa experiência aí? Então o eco vai longe. Até nessa igreja aqui em Brasília, lá no plano, se você falar naquele mármore ali, não é? Não sei se você já viu, há uma frequência vibratória. Então quando você fala, a palavra vai avançando. Ela é conduzida por ondas. Quando você fala ao telefone, atinge milhares de quilômetros. As palavras, elas têm uma frequência vibratória. Aí eu pergunto, essas palavras que eu estou falando aqui, elas vão ecoar até onde? E até quando? O universo está cheio de palavras que foram pronunciadas, e elas vão vibrando até ela acabar. Mas elas vão ficando aonde? Você já pensou nisso?
Aí tem um autor que escreve e começa a dizer sobre frequências vibratórias da palavra, das declarações. Elas possuem uma energia, e essa energia ela penetra no universo e ela também percorre todo o nosso corpo, enviando uma mensagem para o nosso subconsciente. É a declaração, é o poder da palavra. A nossa língua, ela é uma arma poderosa. Tiago, irmão de Jesus, ele tem na sua carta um capítulo inteiro que ele vai falar sobre o poder da língua, da palavra. Você já parou para ler a Bíblia quando Tiago nos fala sobre o poder da língua? O que ela é capaz de fazer? Já no primeiro capítulo da sua carta, Tiago, ele diz no capítulo 1, no verso 26, ele diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, se alguém supõe ser religioso, mas não segura a língua, essa religião é vã. Aí Tiago, no capítulo 3, aí ele vai falar sobre a palavra. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. É difícil. Quem é que não já tropeçou na palavra, E eu fico imaginando eu mesmo, que falo tanto. Eu lembro de uma irmãzinha que disse para mim, ela não é da nossa igreja, ela disse assim, pastor, apóstolo, eu ouço as suas lives, mas quando a gente fazia aquelas lives no período, aí ela disse assim, mas eu não sei como é que o senhor fala tanto. Eu disse, e eu fiquei rindo e pensando comigo mesmo, nem eu, viu? Quando ligo o negócio dispara e não para mais. Aí vocês aqui poderiam dizer, nós que o digamos. Então fala, mas quem é que não tropeça? Quanto mais fala, mais corre o risco de tropeçar, não é? Mas a gente precisa dominar isso, porque Tiago diz assim, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que são tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. A língua é um perigo. Então, fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, cuidado com a língua. Essa língua aí é um perigo, viu? Se você ler mais, verso 7 vai dizer assim, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, esse é fogo, viu? Aí é difícil domar a língua. Então a gente tem que segurar a nossa língua, a nossa boca, a nossa fala, porque ela tem poder. Ela tem poder. Então cuidado com o que você fala. Quando você fala, você vai construir o seu alimento. Eu fico imaginando essas pessoas que têm a chamada boca suja. Olha o que é que ela se alimenta. Meu Deus. A Bíblia manda a gente ter uma linguagem polida, uma linguagem santa. Então, falar coisas que edifiquem. Então, a gente precisa vigiar a nossa língua. A gente tem que vigiar a nossa boca, porque senão o negócio se complica. Um outro dia eu vi um pregador
e ele soltou a língua, meu irmão, mas virou um... Como é que é esses videozinhos que vai viralizando, né, na internet aí? Porque os memes, virou um meme aí, ó, nova linguagem aí, que ninguém sabia o que era meme, agora todo mundo já sabe o que é, né? Então o pregador se empolgou, mas soltou uma rajada de palavrão, gente. E ele falou da situação daqueles que estão sem Jesus. Ó, eles sem Jesus, aí soltou o que é, viu? E o negócio ficou feio. Aí eu fiquei pensando, errado ele não está não. Porque é disso para lá, viu? Mas não pode falar, segura a língua, porque assim, então olha, a língua, a fala, as nossas declarações, elas têm poder. E quando elas são emitidas debaixo de uma unção de Deus, debaixo de um ambiente santo como a igreja do Senhor Jesus, essas palavras elas são carregadas por anjos do Senhor e elas ganham o cumprimento segundo a vontade de Deus, que é soberana. Então eu declaro sobre a sua vida agora saúde perfeita. Declaro sobre a sua casa, sobre a sua família, saúde perfeita, prosperidade do Senhor sobre os seus celeiros. Eu declaro sobre a sua vida que o milagre do Senhor que você está esperando, esse milagre vai acontecer em nome de Jesus. Você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Aleluia! Aleluia! Deixa eu dizer mais. Os nossos pensamentos têm poder. Falei das amizades que têm poder. Falei da nossa língua, a palavra, as declarações, elas têm poder. E agora eu estou dizendo para você que os nossos pensamentos, eles são carregados de poder. O livro de Provérbios, capítulo 23, verso 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Esse autor, Tim Harvey Eker, em seu livro Os Segredos da Mente Milionária, ele criou uma teoria que eu achei interessante. Ele diz que os pensamentos geram sentimentos. Os sentimentos geram ações. E as ações geram resultados. Então você pensa, aí você tem um sentimento, tem uma emoção aí dentro. Aí quando você sente aquela emoção, aí você parte para agir. Aí quando você age, você tem resultados. Porque na inércia não se tem resultado nenhum. Então o pensamento, ele é carregado de poder. O nosso mundo interior cria o mundo exterior. O nosso mundo interior cria o nosso mundo exterior. Então se você quer mudar os seus frutos, muda a raiz. Então onde é que está a raiz desses frutos? Está na sua mente, nos seus pensamentos. O que é que a Bíblia está dizendo? Assim como você pensa, você é. Assim como você pensa, você é. Aí quando a gente lê um autor dizendo essas coisas e criando as suas teorias, então, onde é que eles foram pegar isso? Onde é que eles aprenderam disso? Está lá na Bíblia. Aí a gente já tem toda essa fonte de informação, de instrução, de poder, mas a gente não está usando. O processo de mudança, quando a gente quer enfrentar uma mudança na nossa vida, passa por 3 níveis. Primeiro você se conscientiza, então você toma consciência da sua situação e começa a dizer, realmente, eu estou mal. O problema é a gente chegar nesse nível de conscientização de que nós precisamos mudar. Porque geralmente a gente age assim, eu estou em pecado, mas
Quem não está? Aí a gente quer generalizar. Aí, com a generalização, vem a acomodação. E Deus nunca mandou a gente generalizar coisíssimas nenhuma. E Deus sempre mandou a gente mudar. Se estamos em pecado, não me interessa, não importa a vida dos outros. Importa é a minha. Então eu não vou, todo mundo pecou, eu também, está tudo bem e vamos assim mesmo continuar a vida. Não. Está errado. A mudança só vai acontecer quando você se conscientizar do pecado que você cometeu. É você e Deus. Deus trata a gente individualmente. E a Bíblia diz assim, não tem nada escondido que não haja de ser revelado. E aquele que pecar, esse mesmo sofrerá a sua própria condenação. Então Deus não bota todo mundo no inferno, não. Primeiro que vai quem quer, não é? Porque não é propósito de Deus. E segundo, Deus não passa a régua por igual, não. Deus nos fez um por um, individualmente. E naquele grande dia, quando nos apresentarmos diante do Senhor, apesar da Bíblia falar que tem uma grande multidão que ninguém pode contar, de todas as tribos, línguas e nações que se apresentarão diante do Senhor, mas cada um individualmente vai se apresentar diante do Senhor. E vai ser julgado segundo as suas obras e, conforme diz o livro de Apocalipse, conforme tudo aquilo que está escrito no livro, a gente vai se apresentar, um a um. Eu imagino assim, claro que a gente já vê a ciência, a modernidade aí, o avanço tecnológico, não é? Então a gente hoje já tem arquivos nas nuvens. Então, quem já viu a explicação das nuvens aí por uma presidente aí, dá vontade de rir, não é? Pois é, mas já tem arquivos nas nuvens. Imagine quando a gente chegar diante do Senhor. Se o homem criou esses recursos, imagina Deus, o que é que ele não inventou? Ele vai sentar a gente numa salinha e vai sentar do nosso lado e vai assistir um filme da nossa vida. Só nós dois, eu e Deus, ou você e Deus. E Deus vai dizer, senta aqui, vamos assistir um filme agora. Aí ele vai passar o filme da história da sua vida. Aí não tem jeito. Na minha vez eu vou dizer, Senhor, eu não quero nenhum dos santos aqui, só nós dois. Só nós dois. Vamos assistir esse filme. E pode adiantar também. Está tudo lá. Tudo. Mas aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, quando o filme começar, aí vem Jesus e diz, isso está resolvido, pode botar fim. Sabe aquela legenda? The end. Terminou. Opa, já terminou já. Venceu. Resolvido. Glória a Deus. Mas aqueles que não, senta aí para você ver a sua história. Aí sim. Primeiro passo para a sua mudança, se conscientize, meu irmão. Depois você vai tomar uma decisão. Mas é difícil. É difícil. Fácil é ficar no pecado. Aí é moleza. Mas é difícil você voltar. É difícil você decidir consertar a sua vida. Mas é preciso. Aí vem a mudança. Aí você precisa de uma reprogramação na mente para viver os princípios da palavra de Deus. Porque muitos têm vivido os princípios do mundo. Têm vivido os princípios do bateu, levou, dos princípios eu levo vantagem, ainda que eu empurre uns 10, mas eu tenho que levar a vantagem. Eu que devo me aproveitar de todo mundo. Besta é quem não faz isso. Então esses são os princípios aí. É a lei de Gerson, mas os princípios do Senhor não são esses. Aí tem que reprogramar a mente para viver esses princípios. Deu para entender aí? O Paulo Vieira, no seu livro O Poder da Ação, ele nos diz, tem poder quem age
E mais poder ainda quem age certo. Então tem que agir, mas agir certo, não é fazer errado. Tony Robbins é outro autor, tem um livro, Desperte o Seu Gigante Interior. Excelente o livro, não é crente, ainda solta uns impropérios e palavrões lá nas palestras dele para lá. Aí você tapa os ouvidos para essa besteira, não vale muito a pena estar ouvindo também isso. Nossos ouvidos não são lixeiro para estar ouvindo lixo, né? Mas vale a pena uma leitura que você vai entendendo alguma coisa. Ele diz que as emoções, elas se movimentam e elas empurram a gente para agir. Então, às vezes, a gente precisa de um forte impacto emocional. Um forte impacto emocional leva muita gente a tomar decisões e a mudar. Eu tenho observado que o coronavírus tem provocado fortes impactos emocionais naqueles que foram vítimas dele, e principalmente aqueles que passaram na UTI ou nos hospitais para se recuperar. Aí sofre um forte impacto emocional. É a hora de parar, de analisar a vida e ver o que é que vai fazer. Quais são as mudanças que têm que ser feitas na vida, no comportamento. Porque quando você fica a um passo da eternidade, aí você começa a pensar melhor na vida. Mas que tal pensar antes de ir a um passo da eternidade? Aí, no meio disso tudo, eu estou dizendo que os nossos pensamentos têm poder. Aí vem uma ciência, a chamada neurociência, e diz que o nosso cérebro tem uma relação direta com o nosso corpo. Eles se comunicam. E o cérebro, ele lê os nossos movimentos. E ele até se antecipa aos nossos movimentos. E a gente precisa entender esse processo, que nada mais é do que pensamento e ação e reação do nosso cérebro. E quem fez isso? Deus. Então, a gente tem que conhecer como nós somos formados. E a ciência nos ajuda a isso. Se você não quiser estudar na Bíblia, você vai ler um livro de neurociência e você vai ver. Olha, o cérebro, ele faz a leitura dos seus movimentos, das suas ações, das suas atitudes. E o cérebro, ele lê e ele faz um registro. E aí ele age. Quando ele observar que tem de novo uma reação daquela, ele já está programado pelo próprio corpo a reagir conforme ele já agiu antes. E aí vira uma máquina que processa com uma velocidade impressionante. O cérebro, ele é capaz de ler os nossos movimentos, as nossas ações, e quando ele lê, ele diz para todos os neurônios: e agora é a hora de liberar os hormônios para a luta. E aí, fração de milésimos de segundos. Pensou, chegou o pensamento, dispara. É assim que Deus nos fez. E às vezes os crentes ficam com medo da neurociência. E foi Deus que fez tudo isso. Eles só estão estudando e dizendo o que a Bíblia está dizendo. Assim como você pensa, você é. Então quer produzir remédio, tem uma caixa de remédio ambulante na sua cabeça, no seu cérebro. Tem uma farmácia na sua cabeça. E se você é do Nordeste, a caixa de farmácia ainda é maior ainda. Viu? Tem uns que tem uma caixa grande, uma farmácia grande, uma rede. Então, pelo tamanho da cabeça, então você tem uma caixa de remédio aí. Aí você pensa e diz: eu estou doente. Aí o cérebro escuta: opa, já sei o que é ficar doente. Para tudo. Aí o organismo começa a parar. Por quê? Porque você disse no seu pensamento que você estava doente. Agora, se você disser: estou curado, qual é a mensagem que o cérebro vai ler? Estou curado. É impressionante essas coisas. É impressionante. Aí vem, os hormônios são liberados de acordo com a reação do seu corpo. Então, se você se prepara para correr, o cérebro vai entender como é que se faz para correr.
Então, eu lembro, quando eu era criança, a gente saiu com os primos lá na fazenda do meu avô, e tinha uma parte de um riacho lá, que os avós não podiam saber que a gente estava naquele lugar que era o mais perigoso, mas era o melhor banho, né? E aí ia a turma para lá, e lá vou eu no meio, né? E aí quando a gente foi lá, e lá não podia ir porque o meu avô separava as vacas que tinham dado cria, né? Assim, meu pai lembra aí da história. E aí as vacas, quando tem o bezerro, gente, a vaca fica brava. E então lá entrando, quando foi entrando a meninada da frente, espantou a vaca. Sobrou para mim, mas eu dei uma carreira, gente. E eu subi numa árvore cheia de espinho. É um tipo de... Subir não foi problema. O problema foi descer. Cada espinhado, um ai e um ui. Quando eu subi, eu não vi espinho nenhum. Você já levou uma carreira, um susto? O cérebro manda mensagem. O sangue para de circular em áreas. Ele começa a injetar hormônio. Esse hormônio, ele elimina toda a dor. E você passa voado. Só depois... Você já viu as pessoas quando se acidentam, levam um corte, sei lá, não sente nada na hora, não é assim? Mas por que não sentiu nada? O hormônio que é produzido, o cérebro leu, o cérebro é inteligente. Ele produz o hormônio, traz o hormônio que é anestésico, as pernas ficam leves, bambas. Por que depois de um susto, suas pernas começam a tremer assim? Óbvio, preparado, o corpo foi preparado para fugir. As pernas ficam leves e dispara. Não sente medo de nada, não calcula direito a altura. Se tiver que passar debaixo de um arame farpado, correndo, ele consegue passar, mas só consegue se tiver a motivação certa para isso. Nem que ele passe do outro lado e diz, meu Deus, o que é que houve aqui? Rasgou, foi tudo. Mas passou. É o cérebro, gente. Pense e você vai perceber que as coisas funcionam assim. Traz isso para o mundo hoje e começa a usar todo esse recurso em seu favor, nas suas realizações, nos seus projetos, na sua vida, na cura. Então, olha, use os movimentos do corpo, comunique poder. Então, já viram, e aí está no livro O Poder da Ação. O Paulo Vieira, ele usa lá a figura da Mulher Maravilha, ou do Superman. Então, ele bota as mãos aqui, estufa o peito. Se você fizer esse exercício, daqui a pouco você sente o Todo-Poderoso. Por que os times se juntam e inventam aquele grito de guerra? Yes, vai. Parte para a luta e vence. Joga hormônios com os movimentos. O nosso pensamento tem poder. Então comece a cuidar dos seus pensamentos. Acaba com esse pensamento de vítima. Porque eu sou a vítima, porque eu sou um coitado, eu já vi, nada vai dar certo para mim. E lembra daquela ilustração que eu sempre conto nos encontros? A história do camarada que é tão pessimista, que se ele estiver no avião, o avião vai cair, pega o paraquedas. Ele diz, não precisa não para mim. Mas por quê? Porque ele não vai abrir. Nem que eu use, não vai abrir o paraquedas. Tanto pessimismo. Então tem gente que enche a cabeça só de pensamento ruim, enche a cabeça do pessimismo, enche a cabeça, por aí vai. Faz uma limpeza aí. Isso é reprogramação da mente. Se você conseguir fazer isso, as coisas vão começar a mudar para você. Virá saúde e cura sobre a sua vida, com o poder do pensamento. O pensamento cria a realidade que você está querendo. O pensamento leva o universo. O universo vai conspirar em seu favor e você nem imagina como.
o pensamento positivo. O pensamento positivo. Pense positivo. Pense que vai dar certo. Pense que você vai vencer, que você vai ganhar. E aí você começa a completar o seu pensamento com a declaração. As palavras têm poder. Aí começa a declarar. O seu mundo interior vai gerar o mundo exterior. Aí você diz assim, mas isso é uma doideira, pô. Não, não é. Está na Bíblia. Deus que nos criou, Ele nos capacitou de todos esses recursos. E a gente precisa aprender a usar isso. Nossos pensamentos têm poder. Então, olha, fala para a pessoa que está do seu lado. Nossos pensamentos, eles têm poder. Eles têm poder. Deixa eu terminar essa palavra e dizer, a nossa fé em Deus tem poder. A nossa fé em Deus. A nossa fé em Deus tem poder. O que é que a gente consegue realizar com a nossa fé? O bispo Viviano leu aqui. Pela fé, Abel teve a sua oferta aceita por Deus. E entrou para a história. Entrou para a história a oferta que ele deu para o Senhor. O que a nossa fé pode construir? Noé, com a sua fé, fez o quê? Construiu uma arca. E naquele tempo, ninguém tinha arca, só Noé, porque creu. E salvou toda a sua família. Pela fé, ele decidiu acreditar. E era a fé dele. Ele, com a sua fé firmada em Deus. Porque se ele fosse seguir toda a população, toda a cidade onde ele vivia, o mundo da época, ele tinha morrido afogado. Mas ele teve fé. E a sua fé o levou a construir uma arca. E assim ele venceu. A Bíblia diz em Hebreus 11, Sara recebeu força para ser mãe, mesmo sendo já de idade avançada, uma velhinha, e deu à luz a um filho. Pela fé, ela não desistiu, sustentou a sua fé na promessa do Senhor. Aí a Bíblia fala, os pais de Moisés, então, Moisés, como criança, quando nasceu, ele foi poupado de ser jogado no rio Nilo, para morrer ali, ser comido pelos jacarés ali, né? Porque o seu pai, a sua mãe, e a Bíblia fala de Joquebede, a mãe de Moisés, ela teve fé. E o texto de Hebreus 11 diz que ela teve fé, e aí pela sua fé foi encorajada a elaborar aquele projeto de salvação para Moisés. Tremendo isso, não é não? O que a nossa fé pode fazer? Quer ouvir mais sobre isso? Pela fé, as muralhas de Jericó foram todas derrubadas. E está até hoje lá, a arqueologia prova lá as muralhas que foram derrubadas da cidade de Jericó. Então, pela fé, as muralhas de Jericó caíram. O que mais é que a nossa fé pode fazer, hein? Aí a Bíblia diz em Hebreus 11, pela fé, fecharam a boca de leões. Quem que foi atirado na cova dos leões? Daniel. E quando chegou o dia seguinte, estavam lá os leõezinhos servindo de cama e travesseiro para Daniel. Pela fé, ele disse, eu não vou morrer. Eu não vou virar comida de leão, mas de jeito nenhum. E declarou a sua fé. E resolveu o problema. Pela fé, reinos foram subjugados. Pela fé, muitos escaparam da espada. Pela fé, da fraqueza tiraram forças. Olha o que a fé em Deus faz, meus irmãos. Olha o que diz o texto de Hebreus 11. E essa fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir
a palavra de Deus. Ouvir a palavra. Romanos capítulo 10, no verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Temos que ler a Bíblia para fortalecer a nossa fé. Então, quando a gente vai vendo o que a fé é capaz de fazer, aí você fica aí pensando, mas o que pode acontecer na minha vida? Eu estou com um problema de saúde, eu estou com... Tenha fé, meu irmão, tenha fé. Use a sua fé. Declare a sua cura e pense positivamente. Não fique pensando, eu vou morrer, aí eu vou... Não, eu lembro de um colega, um pastor que pegou o Covid, e ele se preparou todo para morrer, organizou o culto fúnebre, foi no banco, tirou dinheiro, comprou o caixão. Não sei se devolveram o dinheiro do caixão, que ele não morreu não. Então comprou o caixão, se preparou todo. Meu Deus, para que se preparar para morrer? Se prepare para viver, meu irmão. Vida. Olha, eu estou citando muito o pastor Severo aí, mas eu vou citar de novo. Pastor Severo e a pastora Dalva. O irmão Severo, ele está batendo um recorde de visita ao hospital. Graças a Deus que agora ele parou por esses dias, né? Ainda bem, né? Mas eles programaram uma viagem para Israel, com a família toda. E aí, foi chegando o dia da viagem, e o que aconteceu? Irmão Severo teve um problema de saúde, muito sério. E aí, o irmão Severo foi para o hospital. Daqui a pouco os médicos disseram, não, tem que ir para a UTI. Acho que tem uns 5 anos ou mais isso, né? E aí, direto para a UTI. E aí a família se reuniu e disse, vamos cancelar a viagem e tal. E ele disse assim, cancelar nada. Estava lá, pediu o médico para tirar o tubo e disse, não cancela nada. E segurou lá. E foi chegando o dia, ele contando o dia na UTI. Um dia antes, estava melhor já, o médico disse, vou liberar o senhor para o quarto. Aí o irmão Severo disse assim, doutor, eu tenho uma viagem amanhã, 10 horas o avião sai. Ele disse, não tem condições, irmão. Você acabou de sair da UTI. Tem a mínima chance. Nenhuma. E aí ele disse para a família, não cancela nada, arruma as malas. Arrume minhas malas que amanhã eu vou. E chegou o médico no outro dia para visitá-lo e ele estava melhor. Ele, doutor, a minha viagem... Ele chegou logo cedo, eu tenho que sair agora, já estou com a família aí, a mala pronta. Não, senhor, não é possível que o senhor está querendo viajar aí agora, doutor. Aí o médico disse, não tem condições, eu não vou liberar. Ele disse que o médico parou depois e disse, espera aí, pai, eu estou tão novo assim, eu não tenho uma fé dessa. Chegou para o irmão Severo e disse, se o senhor tem essa coragem toda para eu tenho também para liberá-lo. Pode ir, não foi assim, meu irmão? O Severo direto, ó. Foi para Israel, 15 dias conhecendo a Terra Santa com a família toda. Chegou lá, piorou. Já nos últimos dias pegou o avião, já meio com febre. Quando chegou direto para o hospital, doutor, estamos aqui de novo. Mas eu fui. A fé leva você aonde você quiser. Você precisa ter fé. Precisa ter fé. Então, meu irmão, tenha fé. Olha, a fé nos leva aonde você quiser ir. Então Deus pergunta, o que é que você quer? O que é que você quer que eu faça na sua vida? Você tem fé para isso? Você crê mesmo? Tem fé para isso? Mas tem muitos que não têm fé. Você já viu aquela história do alpinista que subiu a montanha de gelo e se acidentou? Caiu da montanha, escorregando e se arrebentando de montanha abaixo. E aí as cordas travaram ele. E travou na pancada, na descida rápida. E ele sobreviveu, né? Ou teria sobrevivido. Teria sobrevivido. Caiu e ficou pendurado, mas ele não teve coragem de pular. E foi encontrado depois congelado, morreu. Aí olharam e disseram, mas que pena, a corda segurou, mas ele não teve coragem de descer. Era 1 metro só para o chão. E ele ficou pendurado e morreu, porque não teve coragem de cortar a corda. E a fé exige que você corte a corda, meu irmão, e avance. A fé exige que você corte a corda e avance para aquilo que você quer. Ah, mas não vai dar certo. Se você já está dizendo que não vai dar,
Então pode ter certeza que não vai dar. Agora, se você pensar, isso vai dar certo na minha vida, e você abre a boca e declare, vai dar certo. E aí você tem uma rede de amigos que vai te ajudar. Eu já sei quem vai me ajudar. Vai dar certo, essa porta vai se abrir, eu creio no meu milagre, eu creio na minha bênção, eu tenho uma fé para realizar isso, e você vai partir para a conquista. Aí você vai ver o milagre. Se você veio hoje à noite aqui, estava esperando uma resposta de Deus para a sua vida, para o seu problema, para a sua luta aí, pois Deus está falando com você agora. E diz, se você crê em mim, pode ter certeza, eu vou realizar conforme a sua fé. Conforme a sua fé. Quem crê assim, dá um aplauso ao Senhor. Aleluia. Fique de pé, comece a orar aí pelo seu milagre, pela sua bênção. Nós temos à nossa disposição um tesouro inesgotável de sabedoria, de conhecimento de Deus sobre tudo que precisamos na vida. É a Bíblia. A Bíblia tem conhecimento, tem sabedoria, tem revelação para nos proporcionar vida em abundância. E eu tenho um convite para você. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você ainda não fez isso, creia no poder da palavra. Cuide dos seus pensamentos e decida aquilo que você quer fazer. O seu sonho que você quer conquistar, parta com fé e confiança em Deus, e você vai ver o mar se abrir e o milagre acontecer. Eu estava lendo de Ariano Suassuna, eu não vou indicar o filme dele, O Alto da Compadecida, porque é um filme muito engraçado, você vai rir um bocado, é do Nordeste, não sei quem já assistiu esse filme, levanta a mão assim, todo mundo. Pois é, Ariano Suassuna perguntaram para ele, Ariano, você acredita em Deus? Ele muito inteligente, ele disse, eu acredito sim que Deus existe. É muito mais fácil eu acreditar que Deus criou o homem do barro, que Deus criou o universo, do que eu me esforçar para acreditar que o homem veio do macaco. Porque eu nunca vi um macaco virar homem. Os macacos continuam macacos do mesmo jeito todo o tempo. E ele disse assim, olha, aí ele vai e cita um poeta, ele vai dizendo assim, eu acredito em Deus. A vida sem Deus não tem sentido nenhum. Aí ele diz assim, se eu me encontrasse com Deus, eu iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também, como é que ele é feito, que não dorme e não come e vive assim satisfeito? E por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito e criados no mesmo canto? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado. Que poesia interessante, né? Você acredita em Deus? De verdade? Você acredita que um dia, quando você partir daqui, você vai viver na eternidade com o Senhor? O que você está imaginando aí na sua mente? Se você partisse hoje, você iria estar com o Senhor? Se tem alguma pendência, resolva agora. Peça perdão ao Senhor, conserte a sua vida, porque a qualquer momento a gente pode ir. Sabia disso? Então fale com Deus agora
na sua oração. Quero orar por você agora. Pense agora no seu milagre. Pense agora na sua bênção. Aquilo que você está querendo realizar, o seu sonho concretizado. Deus nos criou com um poder tremendo no nosso pensamento. A gente é capaz de pensar e criar a imagem daquilo que queremos conquistar. Se você é capaz de criar essa imagem da sua conquista, da sua bênção, faça isso agora. E declare com fé: eu vou conquistar. A sua palavra, a sua declaração tem poder, invade o universo que vai conspirar em seu favor. Portas vão se abrir, pessoas serão contactadas, pessoas serão incomodadas e o seu milagre vai chegar. Eu creio nisso. Eu creio num Deus de milagres. Por isso que eu vou orar pelo seu milagre agora. Pense, declare com fé. Pai, em nome de Jesus, eu oro crendo num Deus de milagres, crendo num Deus que realiza o impossível até em nosso favor. Deus Todo-Poderoso, coloco diante do Senhor cada pensamento agora. Cada pensamento. Cada pensamento, meu Deus, porque o Senhor é capaz de ler os nossos pensamentos. A tua palavra nos revela no Salmo 139, sem que haja uma palavra na nossa boca, eis que o Senhor tudo conhece. Então o Senhor que sonda os nossos pensamentos, vê agora, Senhor, a nossa fé declarada, crendo no nosso milagre. Eu oro por cada milagre aqui, cada pensamento que vai se tornar realidade segundo a tua vontade, que é soberana, meu Deus. Visita agora cada um dos teus filhos. Visita, ó Pai, aqueles que estão se arrependendo, mudando de vida. Visita agora aqueles que estão abandonando pecados, meu Deus. Visita, Senhor, aqueles que estão abrindo a sua mente, o seu coração, para Jesus entrar e fazer morada e trazer a salvação. Visita-os, ó Pai. Visita aqueles que têm sonhos a conquistar. E agora eles estão declarando pela fé que creem na conquista dos seus sonhos. E eles estão formando esses pensamentos agora. Meu Deus, visita, ó Pai. Sonda cada coração, cada pensamento e a fé dos teus filhos e realiza o milagre, meu Deus. Realiza apressadamente, meu Deus, o sonho de cada um que crê aqui. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então sonda-nos, ó Pai, agora e libera o teu milagre, meu Deus. O teu milagre, a tua bênção. Declaro aqui, declaro vidas sendo salvas. Declaro aqui multidões se convertendo. Declaro aqui um grande avivamento espiritual, células se multiplicando, líderes sendo levantados, meu Deus, a tua obra avançando e milagres, sinais e maravilhas acontecendo, para a glória do Senhor. Vejo aqui sonhos sendo realizados e vejo aqui já testemunho de vidas e pessoas dizendo: o Senhor realizou o meu sonho e o meu milagre aconteceu. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, que o seu milagre venha apressadamente, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida do Fernando. Ele está hospitalizado com Covid e o apóstolo Elias pediu para a gente levantar esse clamor para que ele seja visitado pelo Senhor agora com unção de cura.
Vocês conhecem o Fernando do louvor. Nas sextas-feiras ele sempre está aqui ministrando louvor. Então comece a orar pelo Fernando. A igreja unida em oração atrai o milagre do Senhor. Então nós cremos nesse milagre, nessa visitação do Senhor sobre a vida do Fernando ali no hospital, em nome de Jesus. Senhor, ouve o clamor da tua igreja em favor do Fernando. Ouve, Deus, o clamor da tua igreja, trazendo também a cura total na vida do Daniel. Em nome de Jesus, meu Deus. Senhor, libera o teu milagre. Dá ordem aos teus anjos, meu Deus. E vai ali naquele hospital onde o Fernando está. E realiza o milagre. Guarda aquela vida tão preciosa, meu Deus. Libera a tua cura. Ouve, meu Deus, o clamor da tua igreja. E aqueles que estão enfermos, meu Deus, que estão sendo apresentados agora diante do Senhor, cada enfermo, Senhor, cada enfermidade agora, meu Deus, leva essa enfermidade, libera a tua cura, ouve o clamor da tua igreja por cura, Senhor. E se tem alguém enfermo aqui, meu Deus, libera agora, libera, Senhor, a tua unção de cura. Dá ordem, Senhor, aos teus anjos para realizar curas no meio do teu povo. Aqueles que têm enfermidades sejam tocados agora pela mão poderosa do Senhor e seja curado da sua enfermidade. Se você crê, tome posse agora da sua cura em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Uma semana de sucesso, de cura, de milagres.